muito abençoados no Congresso de Mulheres, na Conferência das Mulheres, e no domingo à noite nós fomos impactados por uma palavra escatológica, abençoadora, sobre a parábola das 10 virgens. E assim, o Senhor me manteve nesse propósito de falar da noiva. E, para tanto, eu peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu fui muito abençoado. Obrigado, João. Eu fui muito abençoado na semana passada pela palavra. E eu estou assim, vendo a semana toda sobre escatologia. Amo escatologia. E é sempre muito bom falar sobre escatologia, ouvir sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Muito embora eu não vou entrar no mérito da escatologia na mensagem desta manhã, a proposta nossa é falar sobre a noiva, o encontro do noivo com a noiva. E eu quero usar desse texto bíblico e a tipologia dele para o Senhor nos falar nesta manhã. Gênesis capítulo 24, eu vou ler somente o final, porque são muitos versículos. O texto básico é do versículo 10 ao versículo 26, mas eu quero ler apenas alguns versículos. Gênesis 24, que vai falar do encontro entre Isaac e Rebeca. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui qual versículo estarei lendo para a gente adiantar. Vamos ler o versículo 51, somente o versículo 51, e depois nós, à medida que a mensagem vai se processando, a gente vai vendo outros textos. Gênesis 24, 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tu tem dito o Senhor. Vou repetir o versículo 51. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja ela a mulher do teu filho, o filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E o Senhor aqui com letra maiúscula, porque está referindo-se ao Senhor Deus. Vamos orar? Nosso Deus, bendito e Pai que está nos céus, estamos aqui na tua casa para um momento de adoração, de comunhão, de celebração, de consagração. E agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti esse tempo em que iremos ouvir Tua palavra. Por favor, nos fale por ela, no nome santo, poderoso, precioso, grandioso de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Como eu disse, eu quero me valer dessa história linda. É uma história romântica, mas, na verdade,
ela é mais do que uma história romântica. É uma história que traz uma verdade linda e maravilhosa, que é o casamento ou o início do casamento entre o filho de Abraão, Isaque, e Rebeca, filha de Betuel. É uma história linda que nós vamos usar nesta manhã por alguns minutos de uma linguagem hermenêutica chamada tipologia. Tipologia é quando nós queremos, quando a Bíblia atribui pessoas e figuras a Jesus e a sua igreja. A tipologia, ela parte da ideia de pessoas e figuras aplicando-se a Cristo e a sua igreja. A Bíblia está repleta de tipologia. Então, é uma linguagem cristalinamente falando, bíblica, que não há nenhuma dúvida em trazê-la à luz da revelação da palavra, para então aplicar a nossa realidade e sermos abençoados pela própria palavra. Então, com tranquilidade, a gente pode usar esse texto numa perspectiva de tipologia e ouvir o que Deus tem nos falar nesta manhã. Eu penso que você tem feito leitura do mundo, da sociedade, da igreja nos últimos dias. Eu penso que você tem observado, eu também tenho observado, que o diabo tem levado muitos crentes a se esquecerem ou negligenciarem o próximo evento que está para acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os maiores eventos da história, eles acontecem a partir de Cristo. O nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a liberação do Espírito Santo por parte de Cristo para encher a igreja, são os maiores eventos da história. Só que esses eventos já aconteceram, já cumpriram-se. E nós estamos esperando o próximo evento. Qual o próximo evento que está ligado a Cristo? É o arrebatamento da igreja. Então, se você colocar o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a liberação de Cristo do Espírito Santo e o arrebatamento da igreja de Cristo, são os maiores eventos da história. São eventos aguardados, e eu digo aguardados porque o último não aconteceu, aguardados pela eternidade, aguardados pelo Senhor. E eu penso que o diabo tem feito algo na igreja de Jesus que, infelizmente, muitos têm caído nesse engodo, nesse engano. Muitos crentes têm esquecido, negligenciado esses eventos. E eu não estou falando apenas tão somente do próximo que ainda não aconteceu, que está próximo de acontecer. O encontro do noivo com a noiva, da noiva com o noivo. Por isso nós vamos usar desse texto. Estou falando dos eventos já acontecidos. E eu cito só mais um. O diabo tem feito com que muitos crentes esquecem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se nós negligenciarmos ou esquecermos da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós vamos deixar de olhar para a cruz. E se deixarmos de olharmos para a cruz, nós vamos esquecer de onde nós nascemos de novo. E é claro, o diabo tem feito com que
haja tanta coisa, tantos movimentos, tantos eventos, estou falando de evento de igreja, por favor, tantas novidades, tanta tecnologia, tanta informação, tanta busca pela informação, que nós esquecemos que somos igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, seu lugar não é aqui, sua estada não é aqui, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Nossa verdadeira origem é Deus, portanto, nosso destino será Ele. É Ele. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino. Então, nós estamos aqui de passagem. E por isso o diabo tem feito o que as pessoas que estão na igreja esquecem do arrebatamento da igreja. Então eu estou movido para essa palavra que nós ouvimos semana passada, para dar continuidade, louvando a Deus pela palavra da semana passada, porque ela ficou ruminando na minha alma a semana toda. Foi reproduzido nas células. Eu quero que você ouça essa palavra nesta manhã. Eu não tenho a intenção de falar profundamente, especificamente sobre arrebatamento, mas eu quero falar do encontro. Por isso nós vamos usar esse texto de forma tipológica. Afinal de contas, o arrebatamento será o encontro nos ares da noiva com o noivo, ou seja, de Cristo com a igreja. E isso está bem perto de acontecer. 3 falaram amém, eu vou repetir. E isso está bem perto de acontecer. O texto que nós acabamos de ler, quer dizer, nós não lemos o texto todo, e eu quero entender que você conhece a história para a gente ganhar tempo. O texto que nós estamos aqui diante dele aberto, com a nossa Bíblia aberta, fala da preocupação, ele nasce a partir da preocupação de Abraão. Abraão tem a preocupação de escolher uma esposa para seu filho Isaque. Diante disso, Abraão chama o seu servo mais velho e fiel, Eliezer, e dá a Eliezer uma missão. A missão de tomar uma filha para seu senhor, Isaque. Eliezer, então, diante da missão dada e prometida, Eliezer vai separar 7 servos, 10 camelos e joias preciosas, roupas finas, e vai às terras da parentela de Abraão. Vai para uma viagem de 700 quilômetros. Ou seja, entre Canaã e Padarã, era aproximadamente 700, ou é, que a terra ainda existe, 700 quilômetros. Uma jornada de 20 dias para ir e 20 dias para voltar. 700 quilômetros de carro, é tranquilo. Mais ou menos daqui, indo em direção a São Paulo, sei lá. Para o lado, quem os caminhoneiros aí, os motoristas, me ajuda aí. Umas 10 horas de viagem, né, de carro. Né, de carro. Mas de camelo, 21 dias. Né, naquela época não tinha carro. Então, Eliezer coloca a mão debaixo da coxa de Abraão e lhe promete trazer uma esposa para o seu senhor. Então, vamos olhar para a tipologia, que nós temos aqui os personagens. Quem são os personagens? Abraão, que tem a tipologia de Deus o Pai. Isaque,
a tipologia de Jesus, o Filho, o sorriso de Deus, a alegria do Pai. Não sei se você sabe, o nome Isaac significa sorriso. Muitas pessoas vão dizer que Deus dá esse nome a Isaac porque Sara riu quando lhe foi anunciada que ela seria grávida. Eu prefiro acreditar que Deus deu esse nome em Isaac porque Isaac era a alegria de Abraão. Assim como Deus tinha no filho a alegria. E quando Jesus foi batizado, Deus falou assim: esse é meu filho amado em quem tenho alegria. Então Isaac é a alegria do pai. Ele representa o filho, a tipologia do filho, Jesus. Eliezer é a tipologia do Espírito Santo, aquele que é enviado pelo Pai, aquele que tem a missão de trazer, de preparar e levar a noiva para o encontro com o noivo. Assim é o Espírito Santo, aquele que dá testemunho de Jesus, que glorifica Jesus, que é amigo de Jesus e que leva a noiva ao encontro do noivo. Rebeca é a tipologia da noiva da igreja, aquela que é alvo da graça do Pai, cheia de beleza, atributos, virtudes, e é conduzida pelo Espírito Santo na jornada longa para se encontrar com o noivo. Rebeca é aquela que representa a igreja de Jesus, cheia de beleza, de atributos. Essa é Rebeca. Eu quero então entrar na história com você. Vamos tentar ser breves, mas não vamos deixar de falar coisas preciosas nesta manhã. Eu espero que essa palavra abençoe sua vida. Amém? Então vamos ter atenção no que o Senhor vai nos falar. Daqui a pouquinho a gente sai, vai para casa, almoça, descansa, se prepara para a noite. Mas por alguns minutos, por favor, deixe o Senhor falar ao seu coração. Falar aos seus ouvidos e seu coração. Amém, amados? Vamos lá. Que tipo de noiva é essa preparada para o encontro? E o tema da mensagem é esse: eis a noiva preparada para o encontro. Esse é o tema da mensagem. Eis a noiva preparada para o encontro. Que tipo de noiva é essa preparada para o encontro? Que tipo de noiva é essa que foi preparada para encontrar-se com o noivo? Que tipo de noiva é essa? Em primeiro lugar, é aquela que está profundamente envolvida com serviço. Eu vou repetir, é aquela que está profundamente envolvida com serviço. Vá para o texto comigo no versículo 13, por favor, e nós vamos ver exatamente isso. Versículo 13 do capítulo 24. Diz assim o texto: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos servos desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que conduza a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para que eu beba. E ela disser: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor. Versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, sai com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela, ela é muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desce à fonte e enche o seu cântaro e subiu. Onde Eliezer vai encontrar a noiva de Isaque? Ele vai encontrar a noiva de Isaque junto à fonte. E ela tem nos seus ombros um cântaro.
O texto diz que Eliezer pede e depois observa. Olha que coisa linda. Eliezer pede a Deus e depois ele observa. Ele ora e Deus responde a sua oração. Ele pede ao Senhor que lhe apontasse a noiva. Mal ele terminou, perdoe-me por favor, é força de expressão. Mal ele termina de orar, vou até tirar essa palavra, né? Antes de terminar de orar, ele já vê Rebeca junto à fonte com um cântaro na mão, pronta para tirar água do poço. O pré-requisito inicial dessa donzela, dessa moça que seria separada para o noivo, é alguém que está trabalhando. Sua atenção, por favor. O texto diz que ele contempla Rebeca trabalhando. Ela não está reclamando do sol quente. Ela não reclama de quantos litros d'água precisa tirar. Ela não está reclamando se ela seria valorizada ou não pelo seu serviço, se ela precisava de elogio ou não pelo seu serviço. Ela simplesmente trabalha com alegria. Eu não sei se você já entendeu a coisa. Ela está trabalhando com alegria, não está tendo reclamação, não está reclamando de nada, de absolutamente nada, não está precisando que alguém toque no seu ombro para dizer um elogio, para que isso viesse a ser uma motivação para trabalhar. A sua motivação tão somente é colocar o cântaro nos ombros, encher de água e abastecer a sua casa. Essa é a noiva que Eliezer encontra para o seu noivo, para o seu senhor. Um conjunto de virtudes que estão surgindo diante dos olhos de Eliezer. E você pode reparar no versículo 16, que aqui nós temos um conjunto de virtudes. Mas a primeira virtude que Eliezer vai observar em Rebeca é que ela tem um cântaro nos ombros e que ela está baixando junto à fonte para tirar água. Está trabalhando. Essa é a noiva que o Espírito Santo está observando. Que tipo de noiva? Noiva que leva o cântaro nos ombros. Diga comigo, cântaro nos ombros é sinal de serviço, disposição para servir. Que tipo de noiva é você? Que tipo de noiva é você? Seu cântaro está nos ombros? Ou você acha que as coisas acontecem, ou as coisas surgem do seu jeito? Deus não chama desocupado. Jesus disse no seu sermão escatológico: bem-aventurado aquele que o Senhor, quando voltar ou vier, encontrar servindo. O noivo trabalha e a noiva também. Vou repetir. O noivo está trabalhando. E assim, vou falar pelo meu coração. Depois eu vou para o texto. Vou inverter. Eu creio que o noivo está dando os últimos retoques na casa. Gosta muito de assistir programa de construção de casa. E de vez em quando assisto um também. E assim, a pessoa que constrói a casa, o mais interessante para ela é o último dia. Quando vai colocar os retoques. É quando vai colocar o quadro na parede, o vaso no canto com a planta.
Vou falar ainda pelo meu coração. O noivo está dando os últimos retoques na casa, na morada celestial. Está quase pronta. Falta alguns retoques. Mas ele ainda está trabalhando. Agora o texto bíblico. Jesus fala para Pedro assim: não turbe o vosso coração. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, teria dito: vou preparar-vos o lugar. De novo, vou preparar-vos o lugar. Ou seja, o noivo está trabalhando, preparando a casa. O noivo está terminando a casa, as moradas celestiais para a igreja. Mas a igreja precisa na terra também trabalhar. Porque enquanto o noivo está trabalhando, a noiva está trabalhando nos últimos retoques, ou seja, nos últimos momentos. Nós, a igreja, a noiva, estamos trabalhando. Nós estamos ainda tirando água do poço. O cântaro ainda está nos ombros. Quem já tirou água de cacimba? Levanta a mão. Coisa boa, gente, muita gente raiz aqui hoje de manhã, hein? Gente raiz, tirou água de cacimba. É cacimba, não chamava poço não, é cacimba mesmo. Tinha sempre uma vasilha ao lado. E tinha um balde que tinha que botar para uma carretilha e descer. Tinha até que botar um peso. Se não botar um peso, o balde não afundava. Vocês não sabem o que é isso, não? Como cansava, né? Cansava. Mas era a única maneira de ter água dentro de casa. Assim fazia Rebeca, sem reclamar, com alegria. Parece que Rebeca leu o Salmo 100. Servia ao Senhor com alegria. Enquanto Rebeca trabalhava, ela adorava, ela cantava, ela exaltava. Deu para você perceber o que está acontecendo aqui? Eliezer está encontrando uma noiva trabalhando, com alegria, tirando água do poço. Agora, eu quero que você preste atenção em um detalhe. Sabe por que tem muitos na igreja que não usam o cântaro? Vou repetir a pergunta. Sabe por que tem muitos na igreja que não usam o cântaro? Vou dar a resposta. Porque não conhece o caminho da fonte. Muitos na igreja não trabalham porque não conhece o caminho da fonte. Fonte é intimidade. Por que tem muitos na igreja que não trabalham? Não trabalha porque não tem intimidade, não conhece a fonte. Qual foi a primeira coisa que a mulher samaritana fez quando ela conheceu a fonte? Quando ela conheceu a fonte da vida, quando ela conheceu Jesus? A primeira coisa que a mulher samaritana fez, quando ela encontrou Jesus, quando ela encontrou a salvação, quando ela experimentou da fonte, foi deixar seu cântaro e correr para anunciar que tinha encontrado a vida. Por que você não trabalha? Por que você não evangeliza? Por que você não discipula? Por que você não cuida de gente? Talvez porque você ainda não conhece o caminho da fonte. Bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier encontrar-lhe servindo. Noiva que terá galardão é noiva que trabalha.
E o primeiro trabalho da noiva é ir à fonte. O segundo é tirar água para quem precisa. Você compreendeu isso? Diga amém. Vou repetir, para você guardar. Noiva que terá galardão é noiva que trabalha. O primeiro trabalho da noiva é ir à fonte. O segundo é tirar água para quem precisa. Você entendeu isso? Diga amém. Glória a Deus. Que noiva é essa? Que tipo de noiva é essa? É aquela que dá atenção. Que dá atenção e aceita ser guiada pelo Espírito Santo. É aquela que dá atenção e aceita ser guiada pelo Espírito Santo. Vamos ao texto? Vamos ao versículo 17, que diz assim: então o servo correu-lhe ao encontro. Ora, deixe-me beber um pouco da água e do teu cântaro. Não é uma pergunta, desculpa. Ora, deixe-me beber um pouco de água do cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirai também água para os teus camelos, até que acabam de beber. Versículo 20, e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez no poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Pula para o versículo 58. É um pulo mesmo. E chamaram Rebeca e disseram a ela: irás tu com esse homem? Ela respondeu: irei. Meu Deus. O que eu enxergo aqui nesses versículos? Eu enxergo uma moça donzela dando atenção a alguém especial. Meus irmãos, são aproximadamente 500 litros de água tiradas da fonte. 500 litros de água. É porque assim, quem trabalha não vê a dificuldade, vê o resultado. Vou repetir. Quem trabalha não vê a dificuldade, vê o resultado. Quer ganhar alma? Não olha para a dificuldade, não. Olha para o resultado. Quer cuidar de pessoas? Não olha para a dificuldade, não. Olha para o resultado. São 500 litros de água. Veja bem, depois você lê com calma. Rebeca conversa com Eliezer. Ela começa a falar sobre sua família, sobre a sua origem. Ela pergunta se eles estão bem, se estão cansados, se dá atenção, vocês precisam descansar, calma, eu faço isso, eu tiro água, você não precisa, deixa que eu faço isso. Ela se inclina. Ela dá atenção a Eliezer. E a história vai se processando. Eu pulei lá para casa, já de Betuel. E a moça está no quarto, esperando a palavra final do seu destino. E depois de conversa familiar, pergunta: você quer acompanhar esse varão? Você quer ir na companhia dele? Você quer ser guiada por ele?
Olha, são 700 quilômetros. É uma jornada difícil. A jornada é pesada. E ela responde: eu irei. Ora, irmão, se você dá atenção ao Espírito Santo, se você cria um relacionamento com o Espírito Santo, se você tem pelo Espírito Santo uma pessoa íntima sua, se você se relaciona intimamente com o Espírito Santo, meu irmão, quando o Espírito Santo falar para você ir para a direita, você vai dizer, eu vou. Quando o Espírito Santo falar para ir para a esquerda, você diz, eu vou. Se o Espírito Santo segurar na sua mão, eu posso te conduzir. Olha, a jornada vai ser difícil, eu vou. Porque relacionamento gera confiança. Vou repetir, relacionamento gera confiança. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estamos falando do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso guia. Aquele que está nos conduzindo, aquele que segura nossa mão na jornada difícil, porque essa jornada, ela é difícil, não é de 700 quilômetros, não. É de léguas e léguas e léguas de dificuldade, de luta, de trabalho. O modo como Rebeca trata Eliezer e como ela se dispõe a segui-lo, nos ensina como deve ser a noiva de Cristo nos últimos dias. E como deve ser? Dá atenção ao Espírito Santo. Ele foi enviado para cuidar da gente. Ele foi enviado para cuidar de nós. Ele foi enviado para ser o nosso amigo. Ele foi enviado para nos conduzir. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós conhecemos. O mundo não sabe quem é o Espírito Santo, mas nós sabemos. Vou repetir a frase de Francian. Se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar a obra de Deus de avançar, eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo. Já disse essa frase várias vezes, e quando eu prego sobre o Espírito Santo nas igrejas, eu falo essa frase, porque essa frase ela é pesada, mas como ela é verdadeira. Se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar a obra de Deus de avançar, eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo. Ei, irmão, você tem o melhor amigo. E esse amigo é o Espírito Santo. Dá atenção a Ele, dá atenção a Ele, dá. Dá um pouco do seu dia para Ele. Porque eu tenho certeza que Ele vai segurar na sua mão e vai te levar com alegria para o encontro com o noivo. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer glória a Deus por isso? E aplaudir a Jesus por isso? Ei, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Que tipo de noiva é essa noiva? É aquela que é adornada por quem ela é e pelo que faz. Ela é adornada pelo que é e pelo que faz. Estava Eliezer observando Rebeca. Eu vou ler o texto para a gente adiantar. Estava Eliezer observando Rebeca. O texto diz que ela era pura. Homem nenhum havia tocado.
ela faz Eliezer enxergar um casamento. Coisa linda. Os olhos de Eliezer saem da observação e se projeta num casamento. Exatamente como o Espírito Santo está nos enxergando. Ele está vendo um casamento. Ele está enxergando o encontro. E por isso que ela recebe um pendente e 2 pulseiras de ouro junto à fonte. Só junto à fonte, ela recebe um pendente de ouro de aproximadamente 314 gramas de ouro puro. Só junto à fonte. E depois na sua casa ela recebe mais presente. O que significa isso, pastor? Ela recebe presente junto à fonte e ela recebe presente na sua casa. Ela recebe adornos junto à fonte e ela recebe adornos na casa do seu pai. De novo, ela recebe adornos junto à fonte e ela recebe adornos na casa do seu pai. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? A Rebeca recebe adornos e presentes junto à fonte, ou seja, no momento da intimidade, e ela recebe adornos e presentes na casa do seu pai. Você não entendeu, eu vou repetir. Ela recebe presente no momento da intimidade, no momento que ela está tendo intimidade, que ela vai à fonte, e ela recebe pendente, pulseiras, joias, roupas, quando ela está no ambiente familiar. Ou seja, ela é adornada pelo que trabalha e é adornada pelo seu caráter. Na fonte, ela é adornada pelo seu trabalho. Na casa do seu pai, ela é adornada pelo seu caráter. Na fonte, ela recebe joias, pendentes, porque ela tinha no trabalho uma alegria. E na casa do seu pai, ela recebe porque ela é noiva de Isaac, no ambiente familiar. Ela está sendo preparada para o encontro. É o caráter. Trabalho e caráter. Trabalho e caráter. Pode ser o contrário. Caráter e trabalho. Trabalho e caráter. Por que você recebe adornos, presentes do Espírito? Por que o Espírito Santo te presenteia? Não é com ouro, não. É com dons espirituais. É com talento, com capacidade. Por quê? Primeiro, porque você é uma noiva que trabalha. Segundo, porque você está na casa do Pai, num ambiente familiar. E no ambiente familiar, você tem um caráter. É de graça e pela graça. Agora, o Espírito Santo não vai dar presente para crente preguiçoso e para crente negligente, sem caráter. O Espírito Santo vai presentear quem tem vida na fonte. O Espírito Santo vai presentear quem tem caráter. Rebeca, ouça isso, era a joia preciosa da casa de Betuel. Rebeca era o brilho da casa de Betuel. Mas isso era temporário. Se você não der um amém por isso, eu vou parar a mensagem, já estou até no final, e vou embora.
Até porque se você não der pelo menos um amém comedido, eu vou entender que você não tem sentimento nenhum pelo Espírito Santo e pela obra de Deus. Rebeca é a joia preciosa da casa de Betuel. Era o brilho da casa de Betuel. Mas isso era temporário. Porque essa joia preciosa, esse brilho, essa alegria, essa beleza, seu lugar não era na casa de Betuel, seu lugar era na tenda com Isaac, no encontro com Isaac. Isso seria para sempre. Irmão, o nosso brilho aqui nesse mundo é temporário. O nosso brilho aqui vai acabar. Nós somos o brilho dessa terra. Nós somos a joia preciosa dessa terra. A igreja é a coisa mais linda que existe no mundo. Mas isso é temporário. Isso vai acabar. Daqui a pouco o Espírito Santo vai nos levar com brilho, com alegria, com joias preciosas para o encontro com o noivo. E isso será eterno. Aleluia! E aí, eu não sei se é agora a fala do espírito do pregador. Problema do mundo que não quer o nosso brilho. Problema do mundo que não vê alegria, brilho em nós, que não vê em nós o brilho da glória de Deus. Problema do mundo. Porque nós não somos desse mundo. O nosso brilho é para Ele. A nossa glória é para Ele. Os nossos presentes foi dado por Ele. É para agradar a Ele. Aleluia. Em último lugar, que tipo de noiva é essa noiva? É aquela que se entrega e anseia pelo encontro. Depois de se despedirem, depois de Rebeca se despedir da sua parentela, ela se entrega a uma jornada rumo ao encontro com Isaac. Já ansiando pelo encontro. Como foi o encontro? Ouça. Onde estava Isaac? E o que ele estava fazendo? Quando Rebeca chegou na terra de seu pai Abraão. O texto diz que ele estava em Ber-lai-roi, poço daquele que vive e me vê. Vou ler de novo aqui. Isaac estava em Ber-lai-roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Ou seja, Isaac estava no lugar secreto. O que Isaac estava fazendo nesse lugar sozinho? Tem que ler de novo porque o nome é complicado. Ber-lai-roi. O que Isaac estava fazendo? Intercedendo por sua noiva. Intercedendo pela noiva. Onde a noiva está? À destra do Pai, intercedendo por nós. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaac depois leva Rebeca, a leva para a tenda de Sara, diz o texto. Depois você lê. Tenda é o mesmo que taberna, habitação.
Aquele que vive e vê todas as coisas está atento à intenção do noivo pela noiva. E breve ela será levada para a habitação da nova Jerusalém, onde está o noivo. Ou seja, quando Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, para a tenda, para a habitação, é uma tipologia do lugar onde a noiva será levada pelo noivo. A noiva será levada pelo noivo para a habitação da nova Jerusalém. Rebeca, quando vê Isaac de longe, ela coloca o véu sobre o rosto. Ver de longe, isso aqui é profundo, irmão. Ver de longe é o mesmo que olhar na perspectiva da fé. Porque antes deles se encontrarem, antes dela ir para a tenda de Sara, Rebeca tem que colocar um véu. Coloca o quê? Coloca o quê? Um véu sobre o seu rosto. Ela está vendo Isaac de longe. Esse véu representa a fé. A gente vê o noivo de longe, porque nós nos encontramos com ele na tenda ainda. Mas a gente já o vê como o Senhor das nossas vidas. Nós já enxergamos o encontro. Pela fé, nós já encontramos Jesus dentro da tenda. Nós já encontramos nosso Senhor na tenda. Pela fé, nós já enxergamos esse grande encontro. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vemos o noivo de longe pela fé, com o rosto coberto. Mas em breve o veremos face a face, assim como ele é. E eu concluo, termino essa mensagem para a gente ir embora para nossa casa. Termino dizendo uma coisa que eu preciso que você se esforce para continuar ouvindo: a voz do Espírito Santo. Termino dizendo que Isaac e Rebeca têm 2 filhos. Quais são os filhos de Isaac e Rebeca? Esaú e Jacó. A figura dos 2 filhos de Isaac e Rebeca, elas representam tipos de crentes que estão na igreja. Fruto do noivo com a noiva. Crente Esaú. Que igreja é a igreja Esaú? Profano, carnal, negociante, que troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, que troca a bênção da paternidade com o pai por migalhas de prazer deste mundo. Mas tem crente na igreja como Jacó. Que tipo de igreja é a igreja Jacó? Uma igreja onde os pecadores como Jacó lutaram para vencer o pecado, agarrados aos pés do Senhor para se converterem. Homens que vivem de experiências profundas com o eterno. Crentes Jacó são homens e mulheres que geram filhos espirituais para serem bênção para este mundo e serem bênção neste mundo. Nós somos como Jacó. Somos gerados de Jesus. Somos a igreja. E eu termino essa mensagem nesta manhã e já peço que você fique em pé, por favor. Tem algo que não está no texto de maneira clara, mas está de maneira com certeza implícita. E por que eu digo isso? Porque tem coisas que Jesus falou e tem coisas que ele não falou.
Você vai entender onde que eu quero chegar, você já em pé, para a gente louvar ao Senhor e terminar nessa manhã. Quando Eliezer chegou à casa de Abraão, ele chegou com a missão cumprida, porque Abraão lhe deu uma missão. Ele chega a casa com a missão cumprida. Eliezer é a tipologia do... Aqui comigo, irmão. Eliezer é a tipologia do... De novo, Eliezer é a tipologia do... Muito bem. Então, quando Eliezer chega à casa de Abraão, ele chega com a missão cumprida. Amém? Amém. Se ele chega com a missão cumprida e ele chega com a missão cumprida, ele tem que dar uma palavra a Abraão. Porque se ele sai da presença de Abraão, preste atenção nisso, se ele sai da presença de Abraão, dizendo que ele cumpriria a missão, ele tem que voltar para dar fim à sua... Aqui comigo, por favor, igreja, você está aqui comigo ou não? Quando Eliezer sai da presença de Abraão, prometendo cumprir a missão, e quando ele volta, ele tem que falar de novo com Abraão, amém? Amém. Então é assim, quando Eliezer sai da presença de Abraão, ele está dizendo: eu vou buscar a noiva. Muito bem. Quando ele sai da presença de Abraão, ele está dizendo: eu vou buscar a noiva. Ele vai, cumpre a missão e leva a noiva. Ele tem que dizer alguma coisa na volta. Sabe o que ele disse? Eis aí a noiva, preparada para o encontro. Você acha que o Espírito Santo não vai dizer isso no céu, irmão? Quando a gente chegar lá, quando a gente chegar nas nuvens, porque o nosso encontro vai ser nas nuvens, o Espírito Santo vai falar no meio das nuvens. E a palavra dele vai ser ao mesmo tempo para o Pai que está no trono e para o Filho que está nas nuvens esperando pelo encontro. Para o Pai que está no trono e para o Filho que está na tenda. E o que o Espírito Santo vai dizer? Eis aí a noiva. Eis aí a noiva. Quantos querem ouvir o Espírito Santo falar isso para o Pai e falar para o Filho ao mesmo tempo? Quantos querem dizer sobre nós: eis aí a noiva? Levante a sua mão e aplaude a Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória. Vamos adorá-lo. Eis aqui a noiva. Eis aqui a noiva, irmão. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com o nosso Senhor na tenda nos ares. Vai ser nos ares. Por que vai ser nos ares? Porque Jesus, quando subiu aqui da terra, os varões, os discípulos ficaram olhando para ele assim, e ele some da vista dos discípulos nas nuvens. Os primeiros discípulos e nós, os últimos discípulos, nosso Senhor não vai ser mais ocultado dos nossos olhos, não. Atos capítulo 1 vai dizer que o Jesus foi ocultado nas nuvens dos olhos dos discípulos. Nós ainda não estamos vendo o nosso Senhor nas nuvens, mas Ele vai descer do céu, dos céus, Ele vai descer do trono, Ele vai ficar esperando a gente na tenda, na nuvem, e nós vamos subir, vamos ser arrebatados. Os mortos vão sair dos túmulos, nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com Ele na nuvem, porque Ele será visto por nós. A igreja não será visto pelo mundo, será visto por nós na igreja. E no meio das nuvens uma voz será ecoada, a voz do Espírito Santo, e ele vai dizer, o Espírito Santo não vai dizer mais: ouça o que eu estou dizendo para você aqui na terra, igreja. Por isso que você vai encontrar lá em Apocalipse a expressão:
Então, ouça a voz do Espírito, porque hoje nós ouvimos a voz do Espírito, mas vai chegar um dia nas nuvens que o Espírito Santo não vai falar mais para nós, igreja, porque ele vai terminar de falar. Ele não vai precisar mais falar para nós. Ele não vai mais precisar para a gente obedecer, falar para a gente ser obediente, para a gente ter vida de devoção, para a gente ter vida de leitura da palavra. Ele não vai mais precisar falar para a gente discipule, evangelize, ganhe almas, trabalhe. Ele não vai precisar mais falar isso para a gente. Por quê? Porque nas nuvens ele não fala com a igreja, ele vai falar para Jesus o Filho e vai falar para o Pai eterno: eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra. Eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra. Eis aí a noiva que ouviu a minha voz na terra. Eis aqui a noiva nesta manhã, com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar esse Jesus maravilhoso. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu declare: és adorado entre nós, desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Diga: joelho se dobrará e toda língua confessará
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, meu irmão, nesta manhã. Eu quero orar por aqueles que têm vida de fonte e que dão testemunho na casa do Pai. É por você que eu quero orar. Você que tem vida na fonte, junto à fonte. Você que tem cântaro nos ombros. Você que trabalha com alegria. Você que dentro da casa do seu Pai, que é o templo, e na sua casa, na sua família, é a joia mais preciosa que tem. Você que, se você for tirado, você vai fazer falta. Eu quero orar por você, com todo respeito a todos que estão aqui nessa manhã. Na essência, eu não conheço todo mundo, eu não conheço o seu coração, eu não conheço quem é você por dentro, eu não sei quem é você por dentro. Apesar de ser seu pastor, eu não te conheço por dentro. Não sei quem é você. Mas com todo o respeito que eu lhe dou como pessoa e como ovelha que o Senhor me deu para pastorear, neste momento eu vou pedir ao Pai somente por aqueles que querem se arrepender agora e ter a partir de hoje uma vida de fonte, servindo ao Senhor com alegria e uma vida de testemunho dentro de casa. Vou orar por aqueles que querem se arrepender e por aqueles que já têm vida de fonte, e aqueles que dão testemunho na casa, porque o Espírito Santo só adorna quem está na fonte e só adorna quem está em casa. O Espírito Santo não vai adornar uma noiva que está lá no mundo. O Espírito Santo não vai adornar uma noiva que tem comportamento mundano. O Espírito Santo não vai adornar uma noiva que é negligente à obra de Deus. Eu não vou orar por você, me perdoe, mas eu não vou orar por você, a não ser que você está se arrependendo agora. Desculpe, mas eu não vou orar por você. Eu posso orar por você e oro em outros momentos, mas agora não vou orar, me perdoe. Porque eu não posso ultrapassar o nível de revelação. Não posso. Eliezer adornou uma noiva que tinha vida de fonte trabalhando, e adornou uma noiva que dava testemunho dentro de casa. Era a joia mais preciosa da sua casa, era o brilho da sua casa. Como é que eu vou orar por você que tem uma vida de negligência? Pelo menos agora não. Que não tem devoção, que está envolvido com o mundo, que gosta mais do mundo do que a própria igreja de Jesus, uma vida de santidade. Não posso orar por você agora, não posso. A não ser que você se arrependa agora. Não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você levantar a mão. Vamos orar. Permita-me orar por você. Senhor, eu estou aqui diante da igreja que na intimidade eu não conheço. Faz 17 anos que estou aqui. Conheço os irmãos, mas não conheço o suficiente como o Senhor. Porque só o Senhor, como diz o Salmo 139, sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, Senhor, eu oro nesta manhã por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que tem vida de fonte, que desce junto à fonte, que trabalha com alegria, que serve com alegria. Eu oro por aqueles que na casa do Senhor são adoradores de verdade, são santos de verdade. Aqueles que na casa do Senhor tem brilho da Tua glória, que se for tirado do mundo, da terra, vai fazer falta. Eu oro por aqueles que estão se arrependendo agora, porque até então tiveram uma vida de negligência, de pecado, de amor às coisas desse mundo. Por eles eu oro nesta manhã. E como última palavra, meu Deus, muito obrigado, porque a qualquer momento nossa jornada
permita-me usar a tipologia bíblica. Nossa jornada de 700 quilômetros de dificuldade vai acabar. Obrigado, porque o encontro vai acontecer daqui a pouco. Como tua igreja, nós te louvamos nesta manhã por isso. Eis aqui a tua noiva. Eis aqui a tua noiva. Enquanto não estamos ouvindo o Espírito Santo falar, eis aí a noiva, nós estamos aqui como noivo dizendo, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Abençoa os meus irmãos na sua jornada de volta a casa, no nome de Jesus. Meu irmão, levanta a sua mão. Deus abençoe o seu retorno para a sua casa, sua jornada para a sua casa. Mas coloque no seu coração que daqui a pouquinho você não vai para a casa assim da terra, não. Daqui a pouquinho você vai para a sua morada celestial. Recebe essa palavra, Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus.